Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleiro, um dos espaços de conteúdo da sua plataforma Agro Revenda, que está sempre falando a respeito de tudo que envolve o agronegócio brasileiro, essa potência econômica aí responsável já por quase 30%, aproximadamente 28% do produto interno bruto brasileiro, batendo recordes aí de colheita de grãos na safra de inverno, agora se preparando aí para começar, as primeiras sementes estão sendo jogadas aí no solo brasileiro para a safra de verão 2022, 2023, e quiçá a gente consiga aí alcançar rapidamente o número mágico de 300 milhões de toneladas de grãos. Mas também você vai alcançar nessa safra, vai alcançar na próxima, com certeza, por causa da competência dessa galera que atua e não para de criar revoluções. É revolução de biológica, é revolução tecnológica, é revolução de manejo de praga integrada, é uma coisa atrás da outra, seguro, crédito, financiamento, e, logicamente, um mergulho completo no mundo digital, principalmente acelerado por essa questão da pandemia, mas já havia iniciado essa revolução. E é para falar de alguém que faz parte também dessa revolução aí tecnológica que eu chamei aqui para conversar com a gente, o Fernando Rossi. O Fernando Rossi, ele é um dos criadores, ou o criador, ele vai contar a história direitinho como é que nasceu, a AgroApp, ou AgroApp, cada um fala do jeito que achar melhor. Fernando, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá? Obrigado por me receber, Riba. Olá, amigos aí da Agro Revenda. E, enfim, estamos aqui para falar um pouco mais sobre o AgroApp. Vamos falar sobre ele, então. Então, vamos primeiro explicar para a pessoa o que é esse aplicativo aí do agronegócio que você criou, ajudou a criar. Sim, primeiramente, né, eu sou cofundador junto com o Murilo, né? Murilo, ele é agrônomo, né? Eu sou produtor rural. Uhum. E a ideia do AgroApp surgiu a partir de demandas que a gente tinha em campo, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? A gente sempre pautou a ferramenta em cima de demandas reais, né? Do produtor, necessidade, do agrônomo, né? do profissional. Necessidades que a gente tinha, né? Que a gente se sentia na pele mesmo. Então, o AgroApp é uma ferramenta que agrega informações e informações realmente úteis, né, para a tomada de decisão do profissional do campo, não é qualquer informação. Sobre diversas culturas, hoje a gente tem 14 culturas no aplicativo, dentre elas temos pastagens, né, a gente quer em breve entrar em pecuária também, acho que nos próximos meses a gente vai ter muita informação sobre pecuária. Mas, assim, a gente está em soja, milho, feijão, algodão, enfim, todas grandes culturas. Fernando, então, são 20 mil, é isso? Não, são 14 culturas e a gente tem hoje, a gente está hoje com mais de 20 mil downloads, né? Perfeito. Perfeito, é o número de acesso mesmo, né? De baixar, né? Isso, de usuários, né? E dentre os nossos usuários, assim, a gente tem um público bem qualificado, né? Então tem muito produtor rural, muito agrônomo, técnico agrícola, muitos estudantes, né? Então, enfim, assim, convido a todos, né, que estão assistindo para ir lá, né? Tem na Apple Store, né, pro iPhone, tem na Play Store para Android. Perfeito. E eu sempre coloco embaixo, assim, da abertura da descrição da entrevista, um jeito de entrar em contato com vocês. Fique tranquilo. Isso. Então, assim, mas basicamente, o que a gente viu, né? A gente tinha dificuldade, às vezes a gente precisava acessar informações. Primeiro, muitas vezes a gente tinha acesso, algumas vezes tem acesso à internet, mas a informação está dispersa, né? Você vai lá no Google, procura alguma coisa, assim, às vezes você acha resultado de algo que está querendo te vender um produto, ou você não acha informação muito rápida, de forma prática. Perfeito. Então, a gente pegou, reuniu a informação toda numa ferramenta só, e assim, ela ficou estruturada de uma forma que você consegue acessar, você consegue buscar muito rápido. Então, assim, por exemplo, você quer consultar a bula de determinado produto. Você pesquisa o nome do produto, ou até o princípio ativo do produto, você vai ver todos os produtos. Hoje a gente tem todos os defensivos cadastrados na Agrofit para essas 14 culturas que estão dentro do aplicativo, e está em constante atualização. Então, você consegue ir lá e consultar, por exemplo, o intervalo de reentrada, a dosagem recomendada, ou então você quer, por exemplo, você viu uma praga na lavoura, uma planta daninha e está em dúvida do que é essa praga.
Aí você tem lá, você vai lá em soja, você tem as imagens, assim, imagens muito claras, realmente direcionadas para identificação, e aí lá tem todo um conteúdo sobre como que aquela praga se comporta, qual que é a forma de controle, como, enfim, quais são as condições favoráveis, e embaixo a gente tem, e aí já aparece, já fica ligado a todos os defensivos que são recomendados para aquela praga. Isso, e inclusive eles aparecem, eles são os primeiros, os que aparecem primeiro são os que têm melhor avaliação dos usuários do AgroApp, do AgroApp. Então, além de ser uma ferramenta já tem um bate-volta de informação, então, né? Isso, além de você consultar informações, tem uma parte muito forte de contribuição, de colaboração entre os usuários. Então, os usuários, eles avaliam os defensivos, avaliam as sementes, eles comentam, esse aqui fazem a interação, né? Exato. Então, a ideia é também ter uma comunidade qualificada para o produtor se ajudar, né? Para dividir informação. Inclusive, exato. E aí até a gente está aqui na entrevista, eu estou na fazenda, a gente já teve um probleminha de instabilidade de internet. Um ponto muito importante gente, para vocês saberem, o Fernando é do ramo, vai falar um pouco mais sobre isso para vocês. Ele está na fazenda, ele está lá na Agrobarra, daqui a pouquinho ele fala o que é a Agrobarra. Você me corrige, tá? No sul de Goiás. Isso. O nome da cidade mesmo, qual é, Fernando? O nome da cidade é Joviânia. Joviânia, então pode continuar. Exatamente. Então um dos pontos importantes assim sobre o nosso aplicativo é que ele funciona. Todas essas informações que eu estou falando, né, que Perfeito. A gente tem, ciências nutricionais, tudo fica disponível offline. O usuário tem ele baixa o aplicativo e ele acessa sem estar na internet, né? Exato. Então ele está lá no campo, na lavoura, tem uma dúvida, ele consegue ver, inclusive as fotos, ter todas as referências, todas as bulas de defensivo, sem precisar estar com a internet, porque a gente sabe, infelizmente, né, isso é uma coisa que a gente espera que mude nos próximos anos, mas desafiozaço, né? Exato, a internet no meio rural, ela ainda, enfim, deixa muito a desejar, né? Você está sendo até bondoso com deixa muito a desejar, porque assim... Estou sendo bondoso. O Fernando está lá em Goiás, no sul de Goiás. Eu estou aqui em Campinas, ao ladinho aqui de São Paulo, que é a maior cidade brasileira. A gente tem problema de conexão, gente. Vocês imaginam num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, qual é o tamanho da área que é produtiva. Não estou falando de mata, de floresta, não. Estou falando de lavoura, de pecuária, e não consegue acessar a internet. Mas é mais uma tarefa para desempenhar. Ô, Fernando, eu queria arredondar essa questão do AgroApp ou AgroApp para ver se eu entendi direito. Então, o AgroApp não é um marketplace, não é um espaço de uma empresa que vende produto. Ele é um conjunto, ele é um agregador de informações para qualquer dúvida que o fazendeiro possa tirar. É isso? Exatamente. E de interação também, hoje, como você frisou agora, né? E de interação. Então, assim, agregador de informações e de ferramentas, né? Então, a gente tem informações, a gente tem, por exemplo, calculadora para semeadura, para você calcular, por exemplo, espaçamento de acordo com a população. Tem outras tabelas e conversões. Você já acessa também, cotações, e aí nas cotações você pode favoritar, por exemplo, eu quero ver cotações de soja para determinada praça, e aí você pode colocar alertas de mínimo e máximo, né? Porque a gente sabe, o produtor rural muitas vezes não tem tempo de ficar acompanhando o mercado, porque está na lavoura, então ele fala, quando a soja bater R$200, me avisa. Então, a gente vai lá e solta uma notificação para o produtor. Então, e a gente em breve, a gente está fazendo até uma parceria para em breve também ter a parte de clima, né? Mas não é só eu saber como que está o clima agora, né? Mas para a gente ter ações de clima direcionadas também para tomada de decisão em relação a plantio, em relação à pulverização. Então a gente vai incluir essa ferramenta. Então a ideia realmente o aplicativo ele tem esse intuito
de reunir em uma ferramenta só muitas informações úteis, informações assim, e também ferramentas, né, para o produtor rural e para o profissional do campo em geral, né, para o agrônomo, para o técnico agrícola e para estudantes também. A gente tem um público bem ativo de estudantes, né? Perfeito. É um autêntico assim, né? Tire a dúvida sem perder tempo. Exato, tire a dúvida e assim, igual eu te falei, a gente tem, você pode, inclusive offline, buscar dentro do nosso banco de dados, que ele é bem extenso, Tá. Inclusive, breve, assim, até são novidades, ainda não foi lançado, mas provavelmente no mês que vem a gente já vai ter a sessão de tutoriais. O que são tutoriais, né? São passo a passo para atividades comuns, né? Assim, atividades que são bem habituais no campo, assim. Então, a gente quer, por exemplo, a gente vai começar pela soja, né? Então, a gente vai ter lá informações de qualidade sobre preparo de solo, sobre plantio, sobre o controle das principais pragas. E, assim, e ela está disposta de uma forma muito simples, né? Então, simples, mas não quer dizer que não técnica, que não em Claro. profundidade. Inclusive, Perfeito. todo o conteúdo sobre pragas, Tem doenças, ciência, né, por trás, etc., né? não é um copia e cola, é uma produção nossa, com referência bibliográfica, com o Murilo, que é um dos meus sócios, né, e São cofundador 3 do sócios AgroApp, atualmente, ele é Fernando? agrônomo. São três sócios atualmente, né? A gente tem, eu e o Murilo fomos os fundadores, Perfeito. e recentemente entrou o Brás. O Brás até ele é presidente do Araguaia, é pecuarista também. Inclusive, Grande com a líder da entrada dele, a Araguaia, né? gente é um dos pontos. Exato. Então, com a entrada dele, a gente até viu que a gente tem que também atender mais esse público da pecuária, né? E Sim. ele também ele é gestor de um fundo de investimentos, né, em São Paulo, e que trabalha muito com essa parte de tecnologia, informação. Então, ele entrou trazendo também esse know-how background aí dessa todo. parte de tecnologia. Exato. Então, mas o Murilo, voltando assim, o Murilo, ele é agrônomo formado na Exalc, ele tem uma empresa de agricultura de precisão, de consultoria agronômica, assim, um profissional aqui na nossa região, né? Ele atende um grupo de produtores, inclusive eu sou cliente dele, né? Mas, enfim, ele tem um perfil muito técnico, né? Então, ele faz então todo o conteúdo ele é revisado por ele, e a gente fez uma parceria com a Faculdade de Agronomia aqui da região para a produção de conteúdo. Então, nosso conteúdo, igual eu falei, não é um copia e cola que você vai achar ali no Google. Na verdade, é conteúdo que a gente produz. E aí a gente vai começar, já começou, na verdade, mas vai lançar em breve. Igual eu falei, além das informações de pragas, doenças, etc., vai ter essa parte de tutoriais que vão ser passo a passo de operações comuns do campo. Então, e assim, a gente sabe, lógico, o agrônomo, o produtor rural, ele tem um conhecimento vasto, tem muita experiência, mas mesmo a gente que está habituado, a gente tem alguma dúvida, ou então a gente entra numa cultura que a gente não é habituado. Então, eu, por exemplo, eu planto aqui, meu foco aqui é Eu queria agricultura de falar que eu gado. estou meio exprimido pelo tempo do Zoom aqui, Fernando, por Certo. causa dos Então, vamos problemas de lá. conexão que a gente teve, né, e que o Fernando citou para vocês Sim. aí, né? Gente, o Fernando tem essa cara aí de advogado, não é à toa, não, porque ele é advogado mesmo de formação. Ele se formou lá na famosíssima USP, né, na Universidade de São Paulo, né? E nasceu em São Paulo, mas tem uma vida muito longa em Goiás, vem de família de gente envolvida com agricultura. Hoje está no que ele estava começando a falar, eu cortei, na Agrobarra, que faz agricultura, faz confinamento, quer dizer, assim, ele também é integrante da Liga do Araguaia, né, que ele estava citando agora há pouco. Sim. Então, assim, o AgroApp, ele traz informação de gente, como ele já citou os dois sócios dele, né, um ligado à área de tecnologia, outro ligado à agronomia, que é gente que está no métier, né, Fernando? Exatamente. Então, eu, assim, recapitulando, então, aqui em relação a meu histórico, né? Enfim, meu avô é pecuarista de longa data, inclusive ainda em atividade ali lá em Araputanga, no Mato Grosso. Mas ele veio para cá, para Goiás, em 62, com pecuária. Rapaz, E aí faz depois tempo, meu hein? pai veio para
Faz tempo, faz tempo. Meu pai veio para cá em 87, e aí meu pai era muito inovador, gostava muito de tecnologia, ele era engenheiro, Ah, que e legal. aí lá em 87 ele começou com agricultura aqui, né, aqui em Goiás, e enfim, a gente foi aprimorando, construiu o confinamento, o armazém, entrou na irrigação também, que ele via um grande potencial, e a gente vê Ah, que assim a bacana. importância, o potencial da irrigação. E aí eu acabei, enfim, fui estudar em São Paulo, como você falou, meu pai sempre ele incentivou os filhos a saírem para o mundo também, né, Aham. para conhecerem e tudo mais. E aí meu pai, assim, foi assim, em 2015 ele faleceu, enfim, uma coisa muito repentina. E aí eu acabei vindo para cá tomar pé das coisas e acabei tomando muito gosto pelo agronegócio, né, em geral, porque é muito dinâmico, né, é muito bom de trabalhar. Você vê, assim, antes eu estava lá em São Paulo, no escritório, né, mexendo com papel, e assim, aqui no campo, você produzir, você vê o resultado concreto, né, do seu trabalho, você É vê bacana. o grão, o alimento, assim, é uma coisa indescritível. Então, assim, eu acabei então seguindo os passos do meu pai, continuando o projeto dele, né, nessa parte de irrigação. Assim, então, nosso foco aqui é bastante em agricultura irrigada, a gente também tem um confinamento. E aí, até o que eu estava dizendo, recapitulando, assim, a gente tem as culturas que a gente domina mais, né? Então, aqui a gente planta soja, planta milho, faz semente de milho, planta feijão. Mas, por exemplo, a Fernando, gente. vamos lá que vai cair ali, vai cair o Zoom aqui. Desculpa. Não, Agora a gente entrou em tomate, né? Então, às vezes. Então, o que eu estou dizendo? Então, tomate é uma cultura que a gente não tinha muita perfeito. prática e tudo mais. Então, para esse Não tipo de para de situação, é muito diversificar, né? interessante você ter uma ferramenta. E você ter uma ferramenta igual a AgroPP para Ah, você perfeito, consultar, entendi, assim, entendi. entendeu? Eu tava só, foi um parênteses muito Não, longo, né? quer Mas dizer, Fernando, quer dizer que você, né, pelo menos entre os três sócios, você está usando bastante o AgroApp, né, para ter com certeza. informação, né? O Murilo também, que é agrônomo, né? Ele usa a todo momento para consultar informações, né, de forma rápida, né? Da parte de defensivos ele usa bastante. Então, é realmente um aplicativo para os profissionais Perfeito. Para auxiliar do mesmo. agro e feito por profissionais do agro, né? Acho que isso é muito importante. Exato. Perfeito. Ô, Fernando, eu queria agradecer demais essa presença aqui no Papo de Prateleira, porque eu sempre falo assim, viu, Fernando? Eu, em vez de conversar com um camarada durante 50 minutos, eu prefiro fazer 5 conversas de 10 minutos, porque o povo da internet é meio nervoso, né? Aliás, a Sim, AgroApp é a prova, né, de que o povo não tem muito tempo, porque tem que trabalhar, tem outros exato. fazeres, né? Então, mas aí eu queria agradecer a sua presença aqui e falar para você voltar para falar de safra de verão, voltar para falar de confinamento, voltar para falar de agrobarra e, é lógico, voltar a falar aí de todas as novidades que a AgroApp, como você já citou, está prometendo fazer ao longo do tempo, daqui para frente, né? Não, combinado, Riba. A gente está à disposição, foi ótimo aí o papo, apesar de breve, os problemas que a gente teve de conexão, mas Não, eu estou você à volta, disposição. rapaz, vai falar Todo, bastante. estou à disposição e é muito bom esse formato, né, de conversa, coisa mais informal. Acho que inclusive melhor, mais agradável aí para quem está ouvindo ou Ah, assistindo, né? obrigado, querido. É que Então eu os fico. entrevistados ajudam muito, meu Fernando. Que isso, não, é um entrevistador. Não, é muito bom, acho que esse modelo assim, de Então, entrevista. gente, então você que é da revenda, que é parceiro, é sócio de produtor, né, seja agricultor ou seja pecuarista, da revenda, da distribuição, da cooperativa, grande agropecuária e também pequenos e médios produtores, que são o grande exército da agricultura do Brasil, da pecuária, ainda é de gente que tem pouquíssima informação, não tem dinheiro para conseguir contratar profissionais, gente que dê uma boa consultoria, gente competente, mas que tem um custo, é lógico, e trabalha para isso. Então, esse tipo de iniciativa, quando eu fiquei sabendo do pessoal da assessoria da AgroApp, eu achei muito bacana, porque a gente não imagina, a gente que está na cidade, e vendo os números do agronegócio brasileiro, um dos 4 maiores do planeta, que ainda tem muito que se fazer e o que aprender. O Brasil é grande demais, o agronegócio do Brasil é grande demais e tem muito desafio. E desafio só se consegue combater e trazer resultado com o quê? Com ciência
e conhecimento, e com informação como essa que o Agro App está levando para a fazenda. Fernando, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Papo de Prateleira, esse espaço que está aí nos 2 espaços nossos de internet, que é agrorevenda.com.br, que é também o nosso site corporativo, o grupopublic.com.br, e a conversa com o Fernando sobre esse super espaço aí, o Agro App para o agro brasileiro, também vai virar o podcast Radar Agro, que está aí nas 5 plataformas, na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google e no App. Muito obrigado, tá? E volte mais vezes, tá, Fernando? Obrigado a você, Riva. Um ótimo dia para todos. Então tá bom. Então, ó, boa criação aí que está começando a primavera-verão aí com o seu confinamento aí com a pecuária. Boa lavoura aí. Boa lavoura aí no segundo semestre com essa safra de verão e com essas novidades agrícolas que você está levando aí para sua fazenda, tá bom? Obrigado, Riva. Grande Obrigado, abraço. Fernando. Até a próxima, tá? Até. Tchau, tchau.